Se você não souber configurar ou não colocar o nó if na sua automação, no seu chatbot, vai acontecer isso quando alguém responder você a primeira vez ou te mandar alguma mensagem. Oi. Ele respondeu uma vez, duas, três, e assim infinitamente. Deixa eu desativar aqui o fluxo. Eu criei um chatbot que recebe mensagens do WhatsApp e responde, né? Uma automação que simples. Mas entre ela eu não coloquei o if, que é este nó aqui, que vai falar se a informação é verdadeira ou falsa. Se você quer aprender e entender essa ferramenta perfeitamente, você está no vídeo certo. Esta aula é completamente gratuita e não vou tentar te vender nada no final. Então bora pro vídeo. Primeiramente, para que eu consiga explicar o nó if, eu preciso pegar algumas informações que eu recebo quando eu recebo uma mensagem do WhatsApp. Então eu só vou pegar aqui o link desse webhook, vou até o meu cadastro no site ZAPI, que é uma API não oficial do WhatsApp, não é falsificada, é só uma empresa que não é da Meta. Salvei. Vou mandar aqui uma mensagem, executar o teste. Mando uma mensagem do meu celular mesmo. Olá. Beleza, ele escutou. Tá aqui, ó. Todas as informações que nós vamos precisar que vieram da API, do ZAPI. Vou fixar os dados aqui, salvar, nós vamos precisar desses dados. Vou clicar duas vezes no nó if. O if, ele basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações e vai analisar se uma informação é verdadeira ou se uma informação é falsa. Se uma informação é verdadeira, true, ele vai para o caminho true. Por exemplo, eu posso ligar aqui a minha inteligência, meu bot, diretamente aqui na verdadeira. Se caso for falso, não enquadrar, eu venho aqui, ó. Eu vou ligar ela no operação, sem operação, para não fazer nada. Vai morrer aqui o fluxo. Por quê? Eu vou fazer de uma forma o seguinte: se for uma mensagem que eu mesmo vou enviar, ou for uma mensagem que eu receber de um grupo, de uma lista de transmissão, eu quero que ele vá para o caminho falso, que é esse caminho aqui, e minha automação não faça nada. Aí, quando for uma mensagem de uma pessoa, de um contato, uma mensagem normal, comum, ele vai seguir o fluxo aqui, true, e vai para a minha inteligência artificial e ela vai responder a esta mensagem. Então, como eu vou fazer isso? Vou clicar aqui duas vezes no nó if. Do lado esquerdo, que é os dados de entrada, você tem aqui três opções de visualização, né? Esquema, tabela, JSON. Vamos aqui em esquema. Às vezes, como tem muitas informações aqui, isso aqui pode confundir um pouco a gente. Mas eu deixei um negócio muito bom para você. Eu peguei todas essas informações e já traduzi o que elas são, o que elas significam para você. Vem aqui, eu vou deixar para você um link no primeiro comentário fixado desta tabela, deste documento em PDF. Você vai baixar e vai usar ele. Por quê? Ele tem um significado de todos os campos. Vamos pegar um campo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, em parâmetros. Carry, body. Aqui, ó, connect phone. Ele tá aqui, ó. Connect phone, só pra gente entender. Aqui, ó, connect phone. Já coloquei aqui para você, ó, o significado. O número de telefone da sua instância do WhatsApp, conectada a ZAPI. Então, esse dado, esse telefone aqui, é o meu telefone que está conectado à API, tá? Vamos aqui num próximo aqui, só para a gente entender, tá? A gente tem que entender o que nós estamos lendo para entender a função. Vamos pegar o próximo aqui, ó. Esse daqui, quer ver? Aqui, ó. From me
true, verdade. From me, o que significa from me? Aqui, ó. From me, tá verdadeiro. Indica se a mensagem foi enviada pela sua própria instância do WhatsApp. True confirma que sim. Então aqui essa informação é se foi eu mesmo que enviei a mensagem ou não. Lembra que eu mesmo enviei a mensagem para mim? Por isso que ele veio true. True é sim. Aqui, ó. Como eu enviei a mensagem para mim mesmo, ele veio true, verdadeiro. Se fosse uma mensagem de outra pessoa, aqui no from me viria false, falso, que não veio daqui. Vou tentar explicar novamente. Eu sei que isso é um pouco confuso. Essa informação, ela está falando se a mensagem veio de mim mesmo ou de outra pessoa. Como está true, que é sim, é porque a mensagem veio de mim. Eu mesmo enviei a mensagem. Então, se fosse quando uma outra pessoa enviar a mensagem, aqui vai mudar esse campo, ele vai ser false. Como vamos trabalhar com isso? Por exemplo, aqui em condições, no nosso parâmetro do nó if, aqui em condições, em valor 1, eu vou colocar aqui uma expressão. Eu vou vir aqui no from me e arrastar ele para o volume 1, que é uma expressão dinâmica. Aqui no operador, eu vou vir aqui em string, que é texto, né? Que é palavras, letras. Deixa eu traduzir aqui, deixa eu colocar em português. Vamos aqui. Tá vendo que tem um A? Um A é de letra. Aqui, o jogo da velha é número. Aqui tem um calendário, né? Um símbolo de um calendário, que é a data e hora. Símbolo booleano. O booleano é que nós vamos usar, tá? Vamos aqui em booleano. Vamos colocar aqui. Eu quero que toda vez que eu mandar mensagem, o fluxo siga. Então, eu tenho que colocar aqui, é verdade. Porque eu mesmo enviei mensagem para mim, vai aparecer aqui, verdade. Cadê? Cadê ele? From. Deixa eu só localizar ele aqui novamente. Eu perdi ele aqui, pessoal. From me, cadê? Ah, tá, de mim, aqui, ó. É porque ele tá em português. De mim, aqui, ó. From me, de mim. Então, aqui está true. Aqui, ó, true, verdade. Quando eu clico em executar, ele executou perfeitamente. Tá vendo que aqui, true, vamos colocar aqui em português. Aqui, ó, ramo verdadeiro. Beleza, tem um, passou. Então ele continuou para o fluxo. Tá vendo que tá verde, ele foi aqui para a inteligência artificial, passou um item. Então a inteligência artificial vai responder, ele seguiu para o fluxo. Agora, se eu quero que quando eu mesmo me responder, ele não faça nada, aí eu vou ter que fazer aqui o contrário. Eu venho aqui nele, clico aqui, venho no booleano e coloco é falso. E vou clicar em executar. Olha lá, ramo verdadeiro não foi nenhum, ramo falso foi um. Aqui, ó, verdadeiro não foi. Então ele não passou para a minha inteligência artificial. Ele não vai responder, porque ele veio aqui, ó, para o falso. Chegou aqui no nenhuma operação, ele vai parar. Eu sei que isso aqui é um pouco confuso. Vamos tentar aqui mais uma forma. Vamos escolher também, para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui no meu rascunho. Vocês vão ter acesso também, né? Já falei com vocês. Aqui, ó. Cadê o primeiro campo? Aqui, ó. Já escolhemos esse primeiro campo, né? Não responder a si mesmo. Agora, eu quero que esta operação não responda mensagens de grupo. Então, eu já coloquei aqui, ó, número 2, não responder a grupos. O campo, em JSON, temos que localizar esse aqui, ó, isGroup. Vamos voltar lá. Connect phone, aqui, ó, isGroup. Vocês podem ver aqui que está falso. Por que ele está falso? Porque a mensagem não veio de um grupo. Se você lembra, a mensagem veio de mim. Eu mesmo mandei uma mensagem. Então, ele tá informando que a mensagem não veio de um grupo, porque é falso. Se eu tivesse recebido uma mensagem de um grupo, ele seria true, verdade.
porque a mensagem seria de um grupo. Então, como eu recebi a mensagem de mim mesmo, aqui no grupo ele está falso. Vou clicar aqui em adicionar outra condição. Vou manter aqui ele end, que significa e. Vou arrastar ele. Cadê? Aqui, ó, é grupo. Então, como eu não quero que o fluxo siga quando eu receber uma mensagem, eu tenho que manter ele em falso. Eu venho aqui em booleano. Cadê? Booleano. False. Vou clicar aqui em executar e ele continua a mesma coisa, porque está batendo com as informações que nós colocamos. Se eu quero que a minha inteligência artificial responda o grupo, então eu tenho que colocar que é true, que é verdade. Eu venho aqui no booleano e coloco true. Deixa eu colocar em português aqui. Aqui, ó, em booleano, que é verdade. Se eu clicar em executar, olha lá, ele não tem nenhum, ele não andou o fluxo, porque eu queria que ele andasse quando fosse em grupo, só que o grupo aqui, ele veio falso, que ele não veio mensagem de grupo, ele veio mensagem de mim, então ele não andou no fluxo, falso. Se eu tivesse mandado a mensagem de um grupo, ele viria aqui para o verdadeiro e continuaria para o agente. Vocês estão entendendo? Eu vou dar mais exemplos. Isso aqui é um pouco difícil de entender. Quando eu comecei, eu vi vários vídeos, não entendia. Só o dia que eu cismei, que eu peguei para fazer mesmo, que começou a vir a luz na minha mente, né? Vamos tentar aqui novamente. Então, eu não quero que ele responda grupo. Vou voltar lá e colocar falso. Vamos fazer aqui até vocês entenderem. Agora, se eu clicar em executar, beleza. Cadê? Esse falso. Ah, tá. Ele não andou porque aqui tá falso. Aqui em from me, coloquei falso. Eu quero verdadeiro, porque eu respondi a mensagem. Vou manter aqui, é verdade. Só para ele poder aqui andar. Aqui, ó, andou. Como aqui eu não tinha modificado, só para vocês entenderem, aqui eu estou aceitando que quando vier a mensagem de mim mesmo, o fluxo vai andar. Aqui from me, tá vendo? Deixei em true, verdade. False, aqui eu deixei em false grupo. Então, se eu receber uma mensagem de grupo, ele vai estar se eu receber uma mensagem em grupo, ele vai estar aqui em true. Só que como eu coloquei aqui false, ele não vai ultrapassar. Tá? Ele não vai dar andamento. Se eu quero, vou lá de novo, se eu quero que a mensagem de grupo passe para o lado direito, continue no fluxo, então eu tenho que colocar ele aqui, ó, verdade. Mas como eu não recebi mensagem de grupo, se eu clicar em executar, ele não foi para o lado direito, tá vendo? Não é verdadeiro, mas ele foi aqui para falso. Porque o grupo, aqui, ó, é grupo. Então, só reforçando, gente, eu tô sendo chata porque esse negócio tem que entrar na cabeça. Se entrar uma mensagem de grupo, se fosse uma mensagem de grupo que tivesse enviado, aqui seria true, verdade. Mas foi eu que mandei a mensagem, então é falso. Tá? Se eu deixar aqui true, que é verdadeiro, quando eu receber uma mensagem de grupo, ela vai passar. Mas eu não quero que ela passe, então eu mantenho em false. Beleza, vamos para o próximo. O próximo é aqui, ó, não responder a listas de transmissão. Eu não quero responder a listas de transmissão, ele vai ficar respondendo automaticamente, não quero. Então eu tenho que procurar isso aqui, ó, broadcast. Vamos lá. Vamos procurar aqui broadcast. Cadê? Aqui, ó, broadcast, false. Então, vocês lembram por que está falso? Porque não recebeu uma mensagem de lista como que fala?
lista de transmissão. Ele não respondeu, ele não recebeu uma mensagem de lista de transmissão, então é falso. Se a mensagem viesse de uma lista de transmissão, era verdadeiro. Então ele já está no parâmetro certo que eu quero para poder continuar o fluxo. Eu venho aqui, add condição, vou arrastar ele, cadê ele aqui? Vou mudar lá a operação booleano para false, para ele poder passar. Então só vai passar quando a mensagem não for de lista de transmissão. No caso aqui, se for uma lista de transição, ele vai vir para o caminho false, como eu já mostrei. Se você chegou até aqui no vídeo, comente aí como é que está a explicação. Porque essa parte ela é um pouco complicada de dar exemplo, de explicar. Vamos aqui para mais uma parte. Agora, não responder a mim mesmo. Body phone. No campo, vamos colocar aqui a expressão direta, tá? Por isso que eu vou deixar aqui para vocês. Vamos colocar aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Body from me. Body phone. Certo. Vai ser mais fácil, vamos copiar essa expressão. Vou colar ela aqui, vou adicionar a condição no valor 1. Ele já vai para a expressão automaticamente. Aqui na operação, ele está aqui, ó, 2 not qual. Vamos só traduzir ela aqui. Porque geralmente ele escreve aqui errado, sabe? Não é igual. Então vamos procurar aqui pela operação. Não é igual, vamos colocar aqui em português. Vai ser aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Não é igual a. Não, vamos aqui, é mais fácil. Aqui, ó. Não é igual a. Eu vim em string, tá? Não é igual a. Aí você coloca seu número de telefone no valor. Aqui vai ser um valor fixo, tá? Que toda vez que eu receber uma mensagem de mim mesmo, ele não vai responder. Executar. Tá vendo aqui? Ele não continuou. Mesmo eu aceitando aqui a condição aqui em cima, se for a mensagem from me, eu estou vendo a mensagem. Ele aceita. Apesar que eu acho que ficou um pouco redundante, tá? Fazer essas duas operações aqui. No caso, você já tem essa operação também. Pode testar uma, testar outra. Se der algum erro, você tira uma. Porque no meu caso, eu vou apagar essa última aqui, ó. Vamos apagar. Ó, apaguei uma a mais. Não tem problema. Eu apaguei essa terceira aqui, ó. Broadcast. Mais fácil do que procurar, sabe? Vamos copiar aqui a expressão, ficar procurando ela. Agora, isso falso. Vamos lá, booleano. False. Executar. Beleza. Então, nesse caso, o if ele é excelente para controlar essas informações que vêm, por exemplo, do seu Instagram, ó, do seu WhatsApp. Ele funciona também. Vamos fazer aqui um outro teste, né? Vamos cancelar aqui o webhook. Vamos pegar aqui um gatilho manual. Vamos pegar aqui um training. Eu quero pegar algumas informações, só para a gente fazer um outro teste aqui para você ver. Alguns dados fictícios. Vou ligar ele aqui. Isso. Vamos executar o fluxo. Ok. Olha só, as informações que vieram daqui são totalmente diferentes. São informações de um banco de dados, não é mensagens, né?
Aqui tem 5 bancos de dados, 5 pessoas. Então ele já veio aqui falso, não vai acontecer nada porque não foi isso que a gente trabalhou o sistema de filtragem, né? O filtro. Vamos apagar aqui todos. Isso que eu vou te mostrar aqui, geralmente o pessoal usa mais é o nó Edit Field, que é esse nó aqui, ó. Edit Field. Eu já fiz uma aula ensinando a como editar, a como trabalhar com esse nó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. YouTube Studio. Quantos minutos já está esse vídeo? Já tem, né? Já gravei 26 minutos sem os cortes. Aqui, ó, conteúdo. Antes desse vídeo, eu já vou ter postado esse vídeo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Como usar o nó Edit Fields. O nó Edit Field, ele é usado mais para você trabalhar o seu campo de informações, trabalhar os seus dados. Mas muita coisa também você vai conseguir fazer aqui com o próprio filter. O if, quer dizer, que é o if, né? Estou confundindo com filter. O if. O if também é uma espécie de filtro, né? Como vocês já viram. Ele pode selecionar alguns dados, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, país. Se estiver faltando algum campo, ele não vai dar seguimento no fluxo. Ele vai manter ele falso ou ele vai mandar para outra parte do fluxo. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, eu peguei um banco de dados e eu quero transferir esses dados para outro banco de dados, ou uma planilha, ou um CRM. Mas os dados que estiverem incompletos, eu não quero que ele dê seguimento. Eu quero que ele vá para outro caminho para que seja descartado ou reutilizado em outro fluxo. Então, se eu vou fazer o seguinte, então todos os dados estiver completo, ele vai seguir para o verdadeiro e vai seguir para a automação. Todos os dados que forem falsos, que estiverem faltando, vai para outra parte da automação. Beleza? Eu vou escolher aqui essa parte de país, que se estiver algum faltando, eu não quero que continue no fluxo. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, em string, deixa eu colocar aqui em português, aqui, ó, string, e eu vou colocar aqui, ó, não está vazio. E vou clicar em executar. Olha só, no ramo verdadeiro ele escolheu apenas 4. Aqui são 5 itens, aqui, ó, são 5 itens que eu enviei, mas foram aprovados somente 4 itens, porque ele está aqui, ó, país falso. Deixa eu te mostrar aqui em tabela, aqui, ó, país nulo, ele não tem. Então ele subiu 4 itens verdadeiros e 1 item falso. Ele separou esses itens para mim. Então é basicamente isso. Você também assistindo sobre o nó Edit Fields, isso vai entrar assim na sua cabeça como uma música ruim e nunca mais vai sair. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Vai lá no meu canal, veja os outros vídeos. Não precisa comprar um curso de N8N, porque este canal foi feito para te ensinar tudo o que você precisa 0800. Bom demais, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Valeu!